Muito bem, bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao meu canal Sai da Sua Tenda. Vou gravar e falar rapidinho. Hoje estou com bastante compromisso. Estou até atrasando esse compromisso que eu tenho também com Deus, comigo, com os poucos seguidores que eu tenho. Mas vamos fazer o que tem que fazer. Se só uma pessoa for hoje abençoada com essas palavras, a missão já foi cumprida. Então, dentro desse contexto, não esqueça de curtir e compartilhar, porque talvez você não esteja precisando ouvir o que eu vou ouvir hoje, mas dentro do que eu vou te falar hoje, é uma das prisões mais terríveis que pode ter na vida, que é o medo de seguir em frente, o trauma de seguir em frente. Eu já provei disso algumas vezes, mas graças a Deus todas as vezes eu consegui seguir em frente, e é terrível. Eu nasci, eu colocaria com essas palavras, eu nasci com um dom talvez da empatia, onde em tristezas profundas, não que eu considere depressão, mas eu consegui me perguntar, será que é isso que uma pessoa que sente a depressão é mais forte que isso? A tristeza de uma pessoa, para ela querer desistir de tudo, é muito mais forte, porque eu tô tão triste hoje e mesmo assim não tô com vontade de desistir. Então, dentro desse contexto, acredito eu que foi criando um chamado dentro da minha vida, dentro desse dom que eu ainda não tenho certezas, tenho medo de soar arrogante ou qualquer outra forma, mas isso não importa. O importante é que esse vídeo chegue até você que precisa ouvir isso. E se você não precisa ouvir, entenda que tem pessoas que precisam ouvir. Então, por favor, não é por mim, é por essas pessoas. Você já teve em fases terríveis da sua vida e talvez não tinha nenhum vídeo, não tinha ninguém tentando te lembrar quem você é, porque nós somos vencedores, nós somos entusiastas, nós somos sonhadores, nós nascemos assim. Depois, por más escolhas, por medo, por falta da reação certa, por falta das escolhas certas, nos afundamos em prisões, em âncoras, e começamos a adoecer, porque saímos fora dos nossos sonhos e dos nossos propósitos. Então, por favor, curte, o YouTube vai entender que é relevante, vai mostrar para mais pessoas, que seja para mais uma pessoa, mas que seja a pessoa certa, e compartilha. Existem pessoas dependendo desse ato seu. Eu tenho essa capacidade de multiplicar uma informação. Talvez o seu dom seja outro. Faça a sua parte. Apenas compartilhe. Ah, eu não gostei muito, não é para você. Existem pessoas. Esse vídeo precisa chegar nessas pessoas. Não adianta nada depois a gente ficar, ai, coitado, tirou a própria vida. Ai, meus pêsames, ai, coitado. É só isso que você precisa fazer. Deus me usa. Era só para você compartilhar um vídeo. Eu sei que isso é suspeito falar, porque isso sou apelativo, já que de alguma forma a minha cara apareceria isso. Mas entenda uma coisa, isso aí seria eu com Deus. E eu te dou a minha palavra que eu não estou fazendo isso por causa disso. Tá bom? E se eu estiver mentindo, se você não conhece a mão de Deus, eu já conheci pelo peso, porque eu não fui nenhum santo. E o que eu quero falar para vocês hoje é justamente sobre Abraão. Acho que a Bíblia, em certos momentos da minha vida, as poucas vezes que eu li a Bíblia, e não li ela inteira, as poucas coisas que eu li na Bíblia, e leio às vezes, muitas vezes ela soa como uma poesia, às vezes como uma história linda, e quantas histórias de superação, o tempo inteiro para nos ensinar que a vida seria cheia de desafios, que a mesma coisa seria interpretada de várias formas. Quantas vezes eu li a Bíblia como um livro de poesia, como um livro de histórias, como lâmpada para os meus pés. Em todas as interpretações que eu tive na Bíblia e tenho até hoje, e vou lendo e vou descobrindo cada vez mais, em todas ela me encanta. Ela me encanta. Uma história escrita há mais de 2.500 anos. E eu consigo colocar na minha vida exatamente hoje.
países que bloqueiam a entrada desse livro. Ninguém é bloqueado sem poder, meu amigo. Ninguém é bloqueado sem poder. Ninguém é criticado se não está sendo relevante. Ninguém é perseguido se não está fazendo a diferença. Então, dá uma chance para a Bíblia. Dá uma chance. Gênesis 12, capítulo 1. Esse é o versículo da minha vida. O meu coração pulsa assim desde pequeno, desde criança. Eu não posso falar tanta coisa para vocês, porque os meus vídeos têm que ser curtos, pelo meu tempo, pela minha capacidade, pelos meus recursos. Mas abre o seu coração agora. Antes de eu abrir aqui, antes de eu chegar aqui até vocês, eu não sou pastor, eu não sou padre, mas eu falo, Senhor, usa as minhas palavras, usa a minha boca, traz entendimento para mim e para a pessoa que está vendo esse vídeo. Eu não estou aqui à toa, irmão. Eu não estou aqui querendo ficar um famosinho, eu não sou coach. Mas eu sou uma pessoa com uma história talvez não tão difícil quanto a tua, mas em alguns momentos foram muito difíceis para mim. E é assim que você tem que comparar a sua vida. Para algumas pessoas é tão fácil entrar numa água e nadar. Para outras parece que um medo. Nunca sofreu um acidente, nunca morreu afogada, mas o medo persegue. Uma coisa que é tão fácil para você é tão difícil para outra. Então a sua comparação tem que ser com você. E tenha o direito de falar para você, não em uma mesa de pessoas. Tem o direito de falar para você mesmo. Eu sou o cara. Eu sou a mulher. Eu sou incrível, porque eu sei as coisas que eu superei. Mas diga para você, as pessoas ao redor não vão entender, vão te falar coisas ou interpretar você de uma forma errada. Então tenha a capacidade de dizer isso para você mesmo, não para provar para ninguém, você já provou para você. O versículo da minha vida aqui, inclusive, eu sou muito fã das músicas do Fernandinho. E a música Uma Nova História mexe muito comigo. O nome do meu canal, bem lembrado isso, o nome do meu canal, Sai da Sua Tenda, é baseado nesse versículo que eu vou te falar. Junto com se eu colocasse para você qual é então a trilha sonora que seria desse canal, da sua vida, seria Uma Nova História do Fernandinho. Se você não conhece, vai procurar, cante aquela música e decrete isso. Sinta aquilo no coração, cante ela como uma oração. Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que abençoar você. Aqui já estou esticando para as minhas palavras. E amaldiçoarei o que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Do versículo 1 ao versículo 3, Gênesis 12. Abraão, dentro do pouco conhecimento bíblico que eu tenho, é o pai da fé. Para você lembrar da parte de Abraão, que não faz dele uma história bonita, que eu, em um momento mais tolo da minha vida, me declarei ateu. Um período curto, graças a Deus. Curto aqui para o nosso mundo, mas espiritualmente me custou. Um dia a gente fala sobre isso. Eu me prendi em uma tenda, como um tolo. Como um tolo. Eu segui... O alarme tocando aqui para bater o cartão. Eu segui desviado da palavra de Deus. Graças a Deus nunca fui um louco, me envolvi em coisas erradas, mas entendi que eu era autossuficiente. Não, eu mesmo faço. E ali, Abraão é conhecido como o pai da fé, mas ninguém conta essa história dele. Uma das histórias que me fez questionar
Deus uma época, e talvez faça você também. É quando Deus fala para Abraão, fala, pega o seu filho Isaque e sacrifica. E Abraão sobe com ele no morro. Quando ele está prestes a cortar a garganta do próprio filho, em nome da fé, Deus fala, ei, pode parar. O fator de ser obediente a Deus te traz tantos benefícios, porque tanto no negativo quanto no positivo, porque até mesmo quando você dá um passo de fé e está indo para o caminho errado, Deus tem misericórdia. Abraão é o homem que por muitos foram chamados de louco. Quem é que ouviria uma voz hoje? Deixa eu te falar uma coisa, se você não tem filho, não dá nem para comparar isso que eu vou falar. Eu só vou ligar aqui só para você entender qual é o tamanho da nossa fé. Se Deus fala para você hoje à noite assim, ó, levanta, leva teu carro em um lugar seguro, taca fogo nele. Ah, mas eu tô pagando as parcelas. Ninguém tem essa fé, irmão. Ninguém tem essa fé. E Abraão, quando ele sai da sua tenda, que ele segue em frente, tem um momento em que ele entende que as coisas começam a dar errada. Opa, peraí, mas as coisas estão meio confusas, porque sempre será assim. Deus confia, Deus sabe quem você é e confia muito no projeto que Ele te deu na tua mão. Ele já sabe que você vai chorar, que você vai entrar em desespero. Ele sabe, mas o amor dele se aperfeiçoa no seu desespero. Porque quando você entender que não é você, quando você entender que não é seu, o amor dele começa a transbordar em você. Quando você começa a se desprender das coisas do mundo. Então, nesse momento em que Abraão começa a se perder nessa história, ele vai para o Egito. E quando chega no Egito, ele tem a esposa Sara, que, segundo a Bíblia, era uma mulher muito linda, muito linda. E ele pega e fala assim, olha, não vamos falar pro pessoal, pro rei do Egito, que você é minha mulher. Diga que você é minha irmã, porque eles vão querer me matar para ficar com você. E aí já começa com uma mentira. Mesmo assim, Abraão é o pai da fé. Mesmo errando, mesmo falhando, Abraão é o pai da fé. De forma tão maluca, que homem que faria isso? De forma tão maluca que o rei do Egito, o governador do Egito, é o que eu te falei, estou falando com as minhas palavras para que você entenda o poder de Deus. Resolve tomar Sara como esposa dele, e quando está prestes a se tornar marido dela, está prestes, ele descobre que não era assim, que ela era a mulher de Abraão. E ele repreende Abraão, o homem de Deus, um homem que não era de Deus, que não era usado por Deus, que não tinha tido um relacionamento direto com Deus, estava repreendendo o homem que tinha contato direto com Deus. Você é louco? Olha o que você fez, cara. Agora a mão de Deus pesa sobre mim, porque quando Deus faz uma promessa para você, mesmo você errando, Ele cumpre. Talvez algumas liçõezinhas, mas Ele vai cumprir. E então vai uma praga sobre o Egito. E o rei do Egito começa a entender que ele estava em pecado, que ele estava errando, que a fúria de Deus estava caindo sobre ele. Abraão é conhecido pelo pai da fé, pela obediência a Deus, por acreditar em Deus, não porque ele era perfeito, não porque ele nunca tinha errado, não porque ele nunca tinha mentido, não porque ele nunca tinha criado próprias estratégias tolas, porque ele se achou autossuficiente. Não, eu vou criar um plano B aqui, eu vou para o Egito, Deus falou para eu vir para cá, mas eu vou para lá e eu vou dar um jeito porque eu consigo. Ele foi criado porque todas as vezes que Deus apareceu para ele, todas as vezes que Deus falou para ele, ele obedeceu. Eu queria te falar hoje, para encerrar esse vídeo, que sair da sua tenda é um direito e obrigação sua. Chegou o momento da tua vida de você dar um passo. Elinho, mas você não entende, eu já quebrei. Você não entende, eu já fui traído. Eu já saí da minha tenda. Deu tudo errado. Deixa eu te falar uma coisa. Nós tivemos uma adolescência, quando eu falo nós, talvez, e isso não é um drama. Nossos pais não tinham as informações que nós tínhamos hoje, que nós temos hoje.
Não tinha YouTube, cara, com um monte de ensinamentos de inteligência emocional, não tinha nada disso. Você imagina Abraão, um homem de fé, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha coach, não tinha ninguém, não tinha personal trainer, não tinha nada. Ele recebe uma ordem de Deus e ele tem a convicção daquilo. Ele pega as coisas e sai. Para onde você vai? Eu quero que você se imagina hoje, você falando para seus pais, falando para seus... Não sei, eu quero que você se imagina nesse lugar, ou alguém falando isso para você. Ó, tô saindo aí. Você vai para onde? Não sei, Deus mandou eu sair. Sua foto vai aparecer no Facebook rapidinho. Maluco, esquizofrênico. Mas Abraão tinha tamanha fé que ele não ficou esperando. Se Deus mandar um milagre, coisas vão acontecer na minha vida. Entenda que nesse versículo ele fala uma coisa e deixa clara: sai da tua terra e eu te abençoarei no futuro. Faça alguma coisa e eu te abençoarei. Sai da sua tenda e eu te abençoarei. É preciso que você se mova na direção do chamado que está no teu coração. Não interessa ser um absurdo para o teu pai, não interessa ser um absurdo para tua mãe, não interessa o absurdo que é para as pessoas, está no teu coração porque é para você. Não é para mais ninguém entender isso. Para de ficar expondo isso, pedindo aprovação, que as pessoas entendam o teu sonho. Para de entender, as pessoas, durante muito tempo, eu andei, poucas pessoas conhecem a minha história, sabe que eu já rodei o mundo, inclusive fui caminhoneiro na Europa. Quantas vezes eu recebi frases que me machucaram. E eu vinha, morar aqui lá para mim foi uma coisa mais comum do mundo, a coisa mais fácil do mundo. É difícil para você, para mim foi tão fácil quanto eu tô te falando aqui. Eu sempre tive no meu coração que a minha casa é Araçatuba, o meu quintal é o mundo. E pessoas que nunca passaram de 4 quilômetros quadrados vinham me criticar. Eles estavam errados? Não. Errado era eu. Querendo que essas pessoas que tinham apenas essa experiência, e não estou condenando as experiências dela, mas estou condenando o que eu deixava entrar no meu coração. Então para de expor os seus sonhos para que as pessoas entendam, porque no fundo o que você está querendo é que elas falam para você: é isso mesmo, vai em frente. É seu com você. Não é para mais ninguém. Tá no teu coração, não morre. Quando eu era criança, quando eu falo 15, talvez 16 anos, não lembro a idade exata, mas eu lembro que tem uma rua na minha cidade, chama Marechal Deodoro, tinha uma loja que vendia freezers, geladeiras. Eu passava na frente da loja de calçado, eu não tinha vontade de fabricar calçado. Eu passava na frente de roupa, não tinha vontade de vender roupa, nada disso daí. O ramo de alimentação me chamava a atenção. E eu lembro de eu estar perguntando: quanto custa esse freezer? E o cara respondendo um valor que eu achei uma loucura na época: como que eu vou ter isso? O açougue me chamava a atenção, a carne. Eu tenho um chamado no meu coração. E eu não estou falando aqui pedindo a sua opinião sobre isso. Eu estou aqui me expondo para que você consiga colocar na tua vida isso. O chamado é meu, não é seu. Você tem o seu. Entenda que quando você expõe os seus sonhos para as pessoas, o teu chamado, elas roubam a tua energia. A energia que você deveria gastar neles. Pouquíssimas pessoas, olha só, pouquíssimas pessoas na tua vida inteira vão falar assim pra você: ei, tá tudo bem, cara, você é o cara. Pouquíssimas pessoas. Não saia por aí procurando isso. É uma perda de tempo. As pessoas nunca vão entender, porque nós olhamos para os outros baseado no que nós temos no coração. Quando eu acredito que você é grande, é porque o meu coração pode ficar muito maior ainda, mas ele tem o desejo de ver as pessoas vencendo. Eu admiro todas as pessoas que saem da sua tenda, correm atrás de um sonho, que se expõem. Eu conheço histórias de restaurante, eu já vi na internet isso, te confesso que eu não conheço, mas histórias de pessoas que faliram 11, 12 vezes, eu fali uma, eu falo: beleza, falta 10. Tá na hora de você sair da sua tenda, porque quando você se mexer, se mexe, eu te abençoarei. Não é aí sentado. Eu não sei qual é o seu medo, qual é o seu sonho, e ele pode ser tão simples como andar de bicicleta para mim. Graças a Deus foi muito fácil. Para você é um sonho, ótimo, vai atrás do seu sonho hoje.
Levanta daí, sai da sua tenda, você verá as estrelas dos céus e os grãos de areias desse mar. Se você ficar preso aí dentro, você vai morrer aos poucos, vai adoecer, vai sofrer infartos, derrames, vai ter diabetes, vai ter não sei o quê, porque você afogou os teus sonhos dentro do teu coração, com medo do que as pessoas vão fazer. E no final, não é no final desse vídeo, é no final desse período que cada um tem o seu, você morre. E ficou deixando as pessoas serem os protagonistas da sua vida. O sonho é seu, Deus colocou no seu coração. Existem pessoas que quando você se mexer, vão ser abençoadas. Abraão, e eu te abençoarei, e abençoarei as pessoas através de você. Quando você se alinhar com os teus sonhos, com o teu propósito, Deus vai te abençoar e pessoas serão abençoadas. Existem pessoas que estão orando hoje, pedindo para Deus o que está travado aí dentro de você. É montar uma empresa, tem gente orando, Deus, eu preciso de um emprego. Talvez ele vai ser até um empresário ainda, mas ele vai passar pelas experiências de funcionário, pelo amadurecimento, para depois ele se encorajar e seguir. O seu sonho é ser pregador, existem pessoas precisando ouvir você. O seu sonho é ser um treinador, o seu sonho é ser um professor. Qual é o seu sonho? Existem pessoas dependendo que você realize o seu sonho. E quanto mais você sufocar isso dentro de você, mais doenças aparecerão no teu corpo. E quanto mais você liberar isso de você, mais doenças serão curadas em teu nome. Ou melhor, usado por você, mas em nome de Deus. Ei, você do outro lado, sai da tua tenda, da tua parentela. Vai falar com Deus. Ele está esperando o seu mover. Só isso que ele está esperando. O resto vai ser tudo consequência. E fortaleça o seu coração, porque os dias difíceis serão muitos. Vai falar com Deus, ele está te esperando.